Só um segundinho, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um chat de fechamento, pontualmente 16h45, né, todos os dias nesse horário. A gente faz esse programa aí de fechamento do mercado. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Inicialmente, como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok, beleza? Está todo mundo me ouvindo bem? Boa tarde, Micael, Júnior, Daniel, Fábio, Ronaldo, Ike Batista. O pessoal tá em peso aí, legal aí, participando bastante. Bom, vamos falar aqui do nosso mercado, começando aqui pelo nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa. Hoje, mais uma vez, repeteco aí das sessões anteriores, né? A gente começa aí com força, aparecendo aí que vão para cima de novo, chega no final da tarde, aí na parte da tarde a gente começa a perder força e fechando aí ou no negativo, ou levemente negativo, de qualquer forma, mantendo aqui essa possibilidade de topo. O que a gente tem de novidade em relação aos pregões anteriores? Hoje o que a gente teve foi a divulgação já esperada pelo mercado, né, da nova equipe econômica, né, nomeando aí o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa do Planejamento e mantendo aí o Tombini lá no Banco Central. Bom, isso daí era exatamente o que o mercado já estava precificando, né? E para quem já está no mercado há algum tempo deve conhecer aquele jargão famoso: sobe no boato, realiza no fato. O que a gente teve? Exatamente uma notícia que veio conforme o mercado estava esperando. Veio em linha com o que o mercado havia precificado, ou seja, sobe no boato, realiza no fato. Agora, de qualquer forma, apesar dessa queda aqui um pouquinho mais forte no pregão de hoje em relação aos anteriores, eu particularmente ainda não sinto aí muita força, muita vontade de correção aqui, de realização no nosso índice Bovespa. Por quê? Porque a gente ficou quase que andando de lado aqui nesses últimos pregões, nessa semana principalmente. A gente já está aqui nessa região da linha de tendência de baixa, né? Nada que comprometa que o nosso Ibov já reverteu tendência, já estamos em tendência de alta, porém ele ainda não mostra aí uma vontade maior de realização. Hoje ele até ameaçou aí, em parte do dia retomar a alta, particularmente retomando a alta do ponto que ele está nesse momento. Eu não acho, como é que se diz? Não passa muita consistência nas operações de compra. Por quê? Porque essa realização aí, se retomasse a partir de hoje, por exemplo, seria uma realização pequena. O ideal para que a gente entrasse maciçamente nas compras com consistência é que essa realização de fato comece. Vamos ver se com essa definição aí de hoje, da nova equipe econômica, que aliás estão dando entrevista agora, à noite provavelmente a gente já vai ter diretrizes aí mais concretas, né, do que vai ser perseguido aí, principalmente no ano de 2015. Pacote fiscal provavelmente a gente vai ter mesmo alguma coisa mais concreta, está previsto aí para semana que vem. Vamos ver se a gente começa de fato a realizar, né? Por enquanto essa realização seria uma realização saudável, e o ideal para que a gente pudesse entrar maciçamente nas compras e com mais consistência seria que ele viesse buscar aí, quem sabe, essa região aqui dos 53 mil pontos, né? Não necessariamente até aqui, mas fizesse uma correção um pouco mais representativa, para que de fato aí a gente pudesse entrar aí até em ativos mais correlacionados com o índice Bovespa, aí, um stop curto por conta dessa correção, e aí tendo uma chance maior aí de sucesso aí de retorno nas nossas operações. Por enquanto, eu estou com os meus de olho com freio de mão puxado, né? Não abri mais nenhuma nova operação, nem hoje, nem ontem também. Estou aguardando mesmo o mercado aqui se definir, porque, como eu comentei com vocês, se começar a subir a partir desse ponto onde ele está, uma correção muito pequena, a hora que vier alguma coisa um pouco mais forte, pode pegar os nossos stops aí e todas as operações novas simplesmente a gente ser estopado. Então, quando a gente procura indicar para vocês aí operações, a gente tem que estar mais ou menos seguro aí. Claro que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer, mas procurar indicá-las aí num cenário aí mais favorável. Nesse momento aqui, o cenário, ele indica correção, eu não vou operar na venda porque o índice está em tendência de alta. Como é um cenário de correção de curtíssimo prazo, eu prefiro esperar essa correção, né, que faça uma correção aí, que a gente considere
considere uma boa correção, uma correção saudável, né? E sinalizando o fundo, confirmando esse fundo, começando a voltar a subir, aí sim, aí legal, é o ponto ideal aí para que a gente volte a pensar em compras, né? E volte a sugerir indicações. Por enquanto, eu estou com uma boa parte do caixa da minha carteira direcional quase que todo recomposto, né? Hoje foi retornado para a carteira o financeiro das últimas vendas que eu encerrei na semana passada, que a gente tem aquele delay de D+4, tem algumas operações que estão seguindo, que estão abertas, alguma coisa com stop já na zona de lucro, mas ainda tenho outras que eu ainda não consegui trazer o stop para o gain. Mas, de qualquer forma, a gente tem um bom caixa aí para a hora que o mercado sinalizar o retorno da alta, a gente poder entrar maciçamente na compra. Por enquanto, aqui é essa minha expectativa, né? Correção para retomar a alta. Não estou pensando em reversão de tendência ou retomada da tendência de baixa nesse momento. Que a gente já tem esses primeiros zigue-zagues ascendentes, tem essa linha de tendência de alta, né? Eventualmente só volto a pensar em venda, espero que eu não volte a pensar nelas, né? Se ele perder aqui esse nível de 52.480. Por enquanto, expectativa de fazer alguma correção e voltar a subir em algum ponto aqui no meio do caminho. Bom, isso era o que a gente tinha de novidades para hoje. Tive um stop gain hoje com JBS, né? Já estava na zona de lucro, saí da operação na carteira direcional, porém no call do André, essa operação ainda está em aberto, com o stop também já defendido na zona de lucro, né? O stop dele estava um pouquinho abaixo do meu, eu saí em 11,72, o stop do call dele está em 11,66. Então essa operação do call do André das estratégias, aliás, a única operação que tem aberto nesse momento do André, segue ainda, está em aberto. E fora as operações do alvo programado, né, não estão na página das estratégias, né, mas algumas já foram startadas. A sugestão é que vocês sigam aqueles parâmetros aí que o André passou. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês e tentar respondê-las aí na maior parte possível. Vamos lá, obrigado pelos elogios, Fernando, 1, 2, 3. Deixa eu voltar agora lá para cima do chat para pegar as primeiras perguntas. Vamos lá, Daniel primeiro, Petro e Vale, por favor. Aliás, vamos começar aí com os carros-chefes aqui do nosso índice Bovespa. Petro e Vale realmente tem um peso bastante importante, então vamos falar das duas aqui. Começando aqui com Petrobras. Petrobras, tirar aqui um pouco esses suportes e resistências. Eu acho que ninguém tem dúvida que Petrobras está em tendência de baixa, né? Por que tendência de baixa? Zigue-zagues descendentes, topos e fundos descendentes, isso aí significa que é uma empresa que está perdendo valor ao longo do tempo, tendência de baixa. Confirmou topo hoje, ou seja, operação com Petrobras, só enxergo venda com ela, não dá para pensar em compra. Então hoje ela está confirmando o topo, né? Foco aqui nesse suporte principal de R$12, sugere vir a buscá-lo e abaixo de R$12 retoma a tendência de baixa. Então, está dando uma sinalização de venda, né? Para quem quiser tentar essa operação, está exatamente num ponto interessante, porque o stop da venda estaria curto, acima dessa resistência de 15,28. Alvo preliminar, talvez por volta aí dos R$11. Agora, Vale 5. Outro ativo também, zigue-zagues descendentes, também ninguém tem dúvida que a Vale está em tendência de baixa. Confirmou topo ontem, hoje até tentou reagir, mas está perdendo força agora no final da sessão, né? Então também gera expectativa de retomar a tendência de baixa. Para quem está de olho numa operação, seria uma possível venda abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã, stop loss acima de 20,71 e o stop gain, se a gente pegar esse movimento anterior, replicar ele aqui para baixo, a gente vai ter alguma coisa aí talvez entre 18 e 17 reais, estou olhando aí preliminarmente, né? Seria um objetivo aproximado aí para uma operação de swing trade. Então Petrobras e Vale 5, se alguém for tentar alguma operação com ela, operação sugerida, venda. Na sequência, vamos lá, Raia Drogasil, eu estou comprado nesse ativo aqui, ela está bem difícil, né? Ela começou aí a congestionar, hoje até ameaçou aí a parecer que iria deslanchar, mas o mercado encolheu, a Raia Drogasil também sentiu. O bom é que a Raia Drogasil, ela é pouquíssimo correlacionada com o Ibov, então de repente nosso Ibov pode cair e ela voltar a subir. Bom, eu estou comprado nela, por que eu estou comprado? Está em tendência de alta, então tendência de alta a gente tem que operar
na compra. Tentei fazer uma antecipação na compra, mas ela deu uma rateada aqui, lateralizou um pouquinho. No momento ela está lateralizada entre 23,32 e 25,38. Quem está comprado mantém o stop como eu aqui, abaixo de 23,29, e quem não está na operação ainda, sugiro esperar romper aqui esse 25,38 para colocar o seu start para compra. O objetivo de alta, deixa eu dar uma olhada como é que está meu objetivo de alta na Raia Drogasil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a página da carteira gráfica. Análise de mercado, carteira gráfica direcional. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? Senão muita gente não vai conseguir enxergar. Aqui são as operações que eu estou em aberto nesse momento. Objetivo de alta, R$ 28,00. Então, quem está de fora, sugiro esperar romper aqueles 25,38. Pode ajustar alguém para R$ 28,00. E o stop, para quem está dentro, ou eventualmente abrir uma nova operação, por enquanto eu penso aqui mesmo nos 23,29. Vamos lá, na sequência, o que mais que a gente tem? Raia Drogasil já foi. Banco do Brasil, Ike Batista. Então vamos lá, BBAS3. Banco do Brasil. Bom, sentiu aqui essa resistência aqui da linha de tendência de baixa, né? Por enquanto está respeitando esse suporte de 28,68. Se perder esse suporte, inicia a correção. Porém, correção dentro da tendência de alta. O Banco do Brasil já iniciou a tendência de alta. Se eu traçar, pegando esses dois últimos fundos, uma linha de tendência de alta, a gente tem um espaço aqui razoável para corrigir, né, caso perca esse suporte. Se alguém tiver comprado para trade, pode ser bastante interessante deixar um stop defensivo abaixo de 28,68, né, aguardar corrigir, assim que sinalizar fundo, tentar a compra novamente. Por enquanto, aqui mesmo que perca esse suporte, começa a corrigir pela tendência, não preocupa, né? Ainda mantém a tendência de alta, tem bastante espaço para realizar. Mas nesse momento, possibilidade de topo, podendo fazer um pouco de correção. Vamos lá, o que mais que a gente tem? O Banco do Brasil já foi. Hering é uma das que eu estou comprado também. E Equatorial. Hering, aliás, está uma bela de uma novela, né, pessoal? Todo dia ela tenta passar aqui essa resistência aqui dos R$ 25,00. Parece, hoje vai, né? Mas novamente aqui começa bem o dia, aqui até trabalha por algum período acima dos R$ 25,00 e novamente vem para baixo aí dos 25. Bom, não tem muito o que fazer com Hering. Eu estou comprado nela, permaneço com stop aqui abaixo desse fundo aqui de 23,56, estou com stop em 23,55, se não me engano, acho que eu estou com stop nesse nível, né? Até daria para subir um pouquinho para baixo desse fundo. Eu tenho uma regra na minha carteira direcional de topos e fundos. Quando confirmo um fundo mais acima, eu levo o stop para cima. Então, até seria viável também subir o stop de 23,80 para 23,79. Minimizaria um pouco o prejuízo caso dê stop. Mas, de qualquer forma, Hering precisa aí se livrar dessa resistência de R$ 25,00 para começar a se desenvolver. E eu estou com o objetivo de alta aqui nesses R$ 28,00. Então, por enquanto, nada a fazer com Hering. E a outra, vamos ver aqui que ele pediu, deixa eu só confirmar aqui, Equatorial. EQTL3. Equatorial, está indo muito bem, né? Eu tinha um estudo um pouco mais antigo com Equatorial, quando ela fez essa pequena lateralização, não entrei nessa operação, não estou comprado, né? Mas para quem entrou, ela está seguindo bem. Se replicar esse movimento anterior, que aqui eu estava visualizando uma formação de bandeira, apesar que essa correção se estendeu um pouquinho mais, mas de qualquer forma, lembra um pouco uma bandeira. Se pegar esse primeiro movimento, que seria o máximo da figura, e projetar para cima, eu imagino um alvo aqui para Equatorial em 30,30. Porém, esses últimos movimentos, ela já está começando a perder um pouquinho de força, está sugerindo aí uma formação de topo nesse nível. Se alguém tiver comprado e no lucro, pode ser interessante aí tentar ajustar o stop para um pouco abaixo aí da mínima de ontem, por exemplo, né, para prevenir a formação de topo. Está firme em tendência de alta, né, mas ela perdeu um pouquinho de força nesses últimos pregões, né, começa aqui a diminuir a inclinação, sugerindo aqui uma possibilidade de topo. Se corrigir também está tranquilo aí, sem problemas, pode corrigir um pouco, voltar a subir, quem sabe mais à frente
busque esses 30 e 30. Mas nesse momento não me parece os 30 e 30 como um objetivo aqui, uma retomada da alta para ir buscar direto esses 30 e 30. Para mim ela está mais para topo do que continuidade da alta. E o stop principal abaixo de 24,95. Vamos lá. O Júnior. Me lasquer, realmente a Petrobras é complicado mesmo, né? Pessoal, uma informação bastante importante para vocês. Não tentem remar contra a maré, porque é muito mais difícil vocês tentarem fazer operações do contra. Muita gente, quando está começando na Bolsa, já de cara chama atenção Petro e Vale. Petrobras e Vale já estão em tendência de baixa, não é de hoje para cá. Elas estão em tendência de baixa desde 2010, 2011 aproximadamente. Então já tem uns 4, 5 anos que elas vêm perdendo valor ao longo do tempo. Não é uma tendência de baixa muito acentuada, mas estão em tendência de baixa. E no diário, aqui no curto, médio prazo, essa tendência de baixa já é bem claríssima. Então, ativos que estão caindo não é para operar na compra, é para operar na venda, fica muito mais fácil. Quer dizer, espera o repique passar, ou seja, quando começa a subir, deixa quieto, né, se está em tendência de baixa, aguarda uma formação de topo, como exatamente o que Petro e Vale estão fazendo agora, e abre uma operação de venda. Vocês vão trabalhar a favor da maré, a chance de sucesso na operação é muito maior. E como fazer para trabalhar na venda? Basta alugar o papel, no caso alugar Petro, alugar Vale, pelo HB da Rico dá para vocês fazerem direto pelo próprio HB, entra automaticamente quando vocês alugam pelo HB, já cai na custódia e vocês podem efetuar a venda pelo próprio HB, nem precisa ligar lá na mesa para fazer a venda. Quando chegar no ponto de vocês, que dentro da estratégia, vocês ser compra o ativo, né, se tudo der certo, mais barato, venda menos compra, descontando o aluguel, que normalmente ele é pouco representativo, vai ser o lucro de vocês. Então dá para ganhar dinheiro também operando na venda. Então Petro e Vale não são ativos para se pensar em compra, pelo menos nesse momento, né? Eu torço para que as duas revertam o quadro, né? Que inicia aí revertam para alta e voltem a subir, até porque são empresas aí bastante representativas aí do nosso país, né? Principalmente a Petrobras aí, que a gente tem uma reserva de petróleo aí gigantesca, né? Todo esse pré-sal, não é possível a Petrobras estar numa situação como está. Mas, infelizmente, né, problemas administrativos, enfim, de gestão, o mercado ele acaba refletindo toda essa situação. Ela está em tendência de baixa, então não tem como a gente pensar em compra nesse momento. É venda mesmo, né? Tem que trabalhar na venda que fica muito mais fácil. Vamos lá. Então, Jesus falando, Petro só no longo prazo? Nem no longo prazo eu penso em Petro por enquanto. Vou até pegar o gráfico de longo prazo, pegando um pouquinho a brecha aqui, como o Petro foi muito comentada, eu acho que ainda não é o momento de pensar em compra, mesmo para o longo prazo. Longo prazo eu vou me concentrar aqui no gráfico mensal. É claro que é sempre interessante vocês conciliarem aí com os fundamentos. Mas o gráfico mensal é um gráfico longo, cada barrinha dessa aqui representa o período de um mês, né? Ou seja, teve muitos negócios aí para se formar. E o que a gente percebe? Petrobras. Olha o que aconteceu do final de 2009 para cá. A inclinação do gráfico está para baixo, ou seja, Petrobras, ela por enquanto, mesmo quem não entende muito de movimentos, mas é fácil entender, esqueça que isso daqui é Petrobras. Olhando essa situação aqui, o que é mais fácil ela fazer? Vir aqui para baixo ou subir? O gráfico está apontando para baixo. Então não é o momento de comprar Petrobras acima. Ela precisaria, nos tempos menores, iniciar a tendência de alta para que a gente volte a pensar em Petro para o longo prazo. E detalhe ainda, a Petrobras ela está testando aqui um suporte importantíssimo no gráfico mensal. Nessa região aqui, deixa eu pegar aqui esse nível, região aqui de 12,80 aproximadamente. Dê uma olhada na importância aqui desse suporte. Se perder esse suporte, realmente ela pode ficar bastante feia, né, ganhar força nessa tendência de baixa, né? Então é um momento até para quem está posicionado na Petro para o longo prazo, se a gente tiver um desses candles aqui fechando abaixo desse nível, sinceramente é para começar a pensar em desmontar a posição e escolher uma outra empresa para se associar. Por que eu friso nesses pontos no gráfico mensal? Muita gente nem gosta de olhar gráfico, quem opera a longo prazo. Vou repetir aqui
o que aconteceu aí no passado. Eu sei que é outra empresa, não tem nada a ver, não quero jamais comparar a OGX com Petrobras, mas vamos falar em termos de movimentação de preços. Esse daqui é o gráfico mensal da OGX. Até meados aí de 2010, não tinha nem o que pensar aqui, ela só subia ao longo do tempo, ok. Enquanto eu estiver subindo, eu vou continuar comprando. Só que tendência não é eterna, uma hora ela acaba e ela reverte de alta para baixo. Tá. A OGX. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. OGX. No caso de um gráfico longo, eu vou ficar sempre atento o quê? Os últimos fundos principais. A OGX. Enquanto ela estava subindo, eu tinha esse fundo principal aqui, nesse nível, de 14,22. Enquanto não perder esse fundo, não tem porquê eu sair do papel. Vamos continuar comprando. Alguns compraram lá R$18, R$20, enfim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Situação muito parecida com Petrobras, com aquele ponto de 12,80 que eu mostrei para vocês. Ela começou a testar esse suporte principal aqui de 12,80 na Petro, e a OGX começou a testar esse suporte na faixa de 14,20. Aqui seria o ponto de abandonar o barco quem estava comprado com a OGX. Quem pagou para ver, olha o que aconteceu aqui. Reverteu a tendência, reverteu e hoje, quanto que vale a OGX? 10 centavos, ou seja, deu tempo suficiente para quem estava posicionado nesse ativo sair nos 14, hoje quem pagou para ver, 10 centavos deu perda total. Então não dá para a gente ficar brincando com isso, é o nosso capital que está em jogo aqui, é o nosso dinheiro, né? A gente tem que cuidar muito bem dele. Então é importante ficar atento a esses sinais, e a Petrobras, voltando para ela está exatamente em cima desse suporte aqui, importantíssimo em 12,80, se perder esse nível, realmente as coisas podem ficar bastante complicadas para ela. Eu, particularmente, não gostaria de pagar para ver. Então, quem tiver posicionado nela, mesmo olhando o longo prazo, eu não compraria nesse momento por essa questão, e quem está dentro ficaria muito atento nessa região. Se tiver um fechamento abaixo desse nível, olhando pelo gráfico diário, fechar aí abaixo de R$12, realmente é para pensar mesmo, escolher uma outra empresa para se associar. E já que eu falei em Petro, vamos retomar rapidamente também a Vale 5, falando pelo gráfico mensal. Diário eu já comentei, né? Vamos lá, deixa eu ajustar aqui o zoom. Mesma coisa com a Vale. Até antes do subprime americano, uma excelente empresa para se investir, ano após ano fazendo novas máximas aqui, quer dizer, uma maravilha. Porém, teve o ano de recuperação 2009, né? A Vale ainda tentou reagir depois de 2011 para cá. O que a gente tem? Tendência de baixo, o gráfico está apontando para baixo. Não tem nenhum sinal de mudança de direção. Então, não é o momento ainda da gente apostar em compra com Vale, mesmo para o longo prazo. E qual que é o suporte para a gente ficar de olho na Vale? Na Vale, aí, a gente já tem um bom espaço ainda para dizer, vou abandonar o barco. Por enquanto, quem está posicionado para o longo prazo, ainda dá para esperar um pouquinho mais. O que a gente tem para a Vale equivalente a Petro já está nesse nível. A Vale ainda tem uma certa distância. R$15. Então, se a Vale perder esse nível de R$15, aí sim, quem está posicionado nela para o longo prazo, pode ser bastante interessante sair da Vale e procurar uma outra empresa para se associar. Aqui, pessoal, estou falando do ponto de vista gráfico, só que é um gráfico de longo prazo, ou seja, as forças compradoras e vendedoras já teve bastante consenso, né? Que a gente está falando tudo o que aconteceu ao longo de um mês. O bom da análise gráfica é que ela consensa, né? Todas as notícias, todos os fundamentos acabam sendo consensados no que o mercado está interpretando. Então, não adianta a gente querer brigar contra, falar, essa empresa tem que subir porque os fundamentos são bons, não. Tem que seguir o que o mercado está dizendo. Se o mercado ele enxerga uma situação diferente, não adianta quem somos nós individualmente para dizer o que tem que acontecer, né? Então, é melhor a gente conseguir interpretar o que o mercado está nos dizendo e operar a favor dele. Então, Vale também, por enquanto, na minha visão, eu não acho interessante compra em Vale para o longo prazo. Vamos ver aí, eu torço tanto Petro, como eu falei para vocês, tanto Petro quanto Vale, que se recupere, né, que voltem a subir, mas nesse momento eu não apostaria aí as minhas fichas numa compra nem em Petro e nem em Vale. Bom, discussão bastante interessante, vamos em frente porque tem mais perguntas aí para vocês, né?
Fernando pedindo para a gente dar uma olhada em Klabin, comprado. Klabin era um call do André, né? A operação foi encerrada ontem, também pegou o stop defensivo, e hoje ela está reagindo aí, tentando aqui retomar a tendência de alta. Bom, comprado, então maravilha aí, Fernando, continue, mantenha a sua compra, né, porque ela está firme em tendência de alta. Como você não saiu ontem, o que eu faria? Mantenha o stop aqui abaixo de 13,31, que é esse novo fundo que ela está confirmando hoje, e torce para ela retomar a tendência de alta. Vamos ver o objetivo que a gente tinha aí com a Klabin. A operação já foi encerrada, então deixa eu ver aqui pelo meu controle qual que era o objetivo que o André tinha na operação. Objetivo de alta 14,60. Então mantém esse objetivo aí que o André sugeriu de 14,60, né? Traz o stop para baixo da mínima de ontem, né? E vamos que vamos, torcer para que ela retome, né? E quem sabe aí você consiga encerrar a sua operação com um belo gain lá nos 14,60. Vamos lá, JBSS3, comentei, eu saí dela, o André ainda continua. Graficamente, vamos lá, ela continua firme em tendência de alta, né? Ameaçando aqui um pouquinho de correção, recuperou hoje no dia, mas de qualquer forma, sinalização dela de topo, nada que comprometa a tendência de alta. Eu tinha um objetivo de alta em 13,99, não estou mais na operação, saí dela hoje em 11,72, né? Você pode manter esse objetivo de alta em 13,99 ou seguir a estratégia aí do call do André, né? Ele está com alvo, acredito, um pouco mais acima em relação ao meu. Objetivo de alta, não, do André está um pouco até menor, 13,20. Então são dois objetivos de alta que você pode ajustar o seu gain para ela, 13,20 ou 13,99. No call do André, o stop já está na zona de lucro em 11,66. Graficamente, o stop, ele continua aqui, está bastante distante, abaixo de 10,56, seria 10,55, né? Ou você mantém os 10,55, ou pega mesmo o stop já na zona de lucro do call do André, que continua seguindo. Vamos lá, o que mais que a gente tem? JBSS3 já foi, Banco do Brasil já comentei. Eco Rodovias, o Elon está pedindo aqui. Então vamos lá, Eco 3. Eco 3, nesse momento, testando aqui uma resistência importante, 10,84, porém, ponto favorável para ela. Ela já rompeu essa linha de tendência de baixa, então, legal, aí abre um próximo caminho para ela, e a próxima LTB está lá na frente. A gente tem uma resistência aqui em 12,44, porém, para Eco Rodovias, o que eu pensaria para ela? Tem essa média móvel aqui em azul, que é uma média móvel de 200 períodos, eu considero ela como um divisor de longo prazo. Então, nesse momento, eu focaria para um trade, compra acima de 10,84, stop gain R$12, stop loss abaixo de 10,09. Vamos lá, o que mais? Banco do Brasil já foi. Caiu a conexão aqui, deixa eu ver isso. Vamos ver aqui. Caiu tudo, voltou. Pessoal, tá ok aqui o retorno para vocês, que eu estou vendo aqui alguns posts aí que a transmissão tinha caído, alguns falaram voltou, como é que está aí a transmissão? Ok, caiu tantas vezes, bom, ok agora. Bom, pessoal, eventualmente se caiu e se vocês tiverem alguma interrupção parcial, eu coloquei alguns pontos bastante importantes. Não se preocupem, porque daqui a pouco eu vou fazer o upload desse chat lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. E assim que tiver lá no YouTube, eu faço a divulgação via Twitter. Então, se eventualmente a transmissão cair um pouquinho aí para vocês e depois retomou, a minha gravação aqui ela vai sair intacta. Então, aí vocês vão poder pegar todo o chat aí através do YouTube. Vamos lá, aqui que ainda tem bastante perguntas e o nosso tempo está terminando. Então, eu falei agora de Eco Rodovias, Banco do Brasil já foi. Vamos lá, Black aqui, pois que tristeza aqui. Hoje X já falei. O que mais que a gente tem aqui? JBSS3. Rafael, BTOW3. Bom, B2W.
ainda está brigando aqui com esse suporte aqui de 27,10, né? Mas de qualquer forma, a B2W já está prontinha aqui para reverter tendência de alta para baixo, então a operação mais sugerida com ela seria uma operação de venda. Se confirmar esse fundo e repicar, eu acho bem interessante porque abrir venda no ponto que está, o stop estaria quilométrico, lá em cima nos R$35, quer dizer, muito caro. Então o ideal seria o quê? Seria ela fazer algum repique, quem sabe aí até os R$30, voltar a ceder, confirmou o topo, aí sim aí a gente pode pensar numa venda com stop aqui bem curtinho, né? E aí vamos traçar o objetivo de baixa para ela, quem sabe, nesse suportão aqui de 21,80. Então ficaria de olho com o B2W numa operação de venda por conta dessa desconfigurada, infelizmente, aí forte aí que ela já fez. Acredito que essa desconfigurada foi em função de uma notícia que foi veiculada um tempinho atrás, poucas semanas atrás, de separação do Submarino das lojas americanas. Quando veio essa notícia, lojas americanas foi lá para cima e a B2W Submarino acabou, infelizmente, dando essa revertida aí para baixo. Vamos lá aqui, Gafisa para compra. Vamos lá que a gente já está meio no limite. Pessoal, se eu acabei pulando alguma pergunta, vamos ver se a gente já consegue analisar mais os 2 ou 3 ativos antes de finalizar. Podem repostar aí, não tem problema, a gente pega de novo. Bom, Gafisa, sinalizou topo ontem, hoje está confirmando. Gafisa, o que predomina para ela aqui? Tendência de baixa. Então, para quem está de fora, está tentando alguma operação com ela, operação de venda, abaixo da mínima de hoje, stop loss, já vamos posicionar aqui esse stop loss. Opa, o número sai aqui para baixo, deixa eu só acertar. Stop loss 2,86 e por enquanto eu pensaria num trade curto até esse suportão de 2,12, já vai dar uma boa relação de risco. Então, uma possível venda abaixo da mínima de hoje, stop gain 2,12, stop loss 2,84. Quem estava comprado, né, já deveria ter estopado. Quem não fez ainda, abaixo da mínima de hoje, para não deixar voltar todo esse belo repique que a Gafisa fez. Mas foi repique mesmo, não desfez a tendência de baixa. MMX, Ribeiro, não tem como a gente analisar, por quê? Ativa abaixo de R$1,00, a análise gráfica não funciona. Então você tem que pegar mesmo notícias ou eventuais fundamentos da empresa para tentar traçar alguma coisa. Não tem como a gente gerenciar risco. Agora, América Latina Logística, sim. Então vamos ver rapidamente a LL3. América Latina Logística predomina ainda a tendência de baixa, por enquanto brigando ainda com esse suporte de 6,06, mas de qualquer forma a operação mais favorecida com ela de venda. Então se confirmar esse fundo, quem sabe faz algum repique, talvez para buscar os 6,50, sinalizando o topo, aí a gente pode, quem sabe, trabalhar aí numa possível operação de venda com ela, não tentaria a compra nesse momento, porque o que está predominando nela a tendência de baixa, e possíveis objetivos de queda, 5,55 e depois 5,07. Então, não tentaria essa compra do contra, né, porque eu não vejo grandes avanços para ela, mesmo que ela esteja confirmando fundo hoje. Que mais aqui? DASA 3. DASA 3, vamos lá. DASA, mesma situação também. DASA até tentou emplacar uma tendência de alta no curtíssimo prazo, mas já perdeu aqui com essa confirmação de topo hoje. Olhando aqui para trás, tendência de baixa forte, né? Não sei como é que situação de aluguel para DASA, né? Mas até para a gente traçar aqui fazer um rápido estudo para ela, seria uma possível operação de venda, hoje não dá mais tempo, a partir de amanhã, abaixo da mínima de hoje. Estou pegando aqui no visual, pessoal, depois teria que ser ajustado melhor esse FIBO. Mas no visual, a gente poderia pensar no stop gain por volta aqui de 8,30 e o stop loss ele ficaria acima dessa máxima aqui, acima de 10,52. Então, por enquanto, para DAS, eu estou vendo aqui a operação, aí se for iniciar alguma operação, seria venda. E para fechar agora, Ribeiro VAGR3. VAGR3. Também fica um pouco complicado a gente gerenciar risco, porque está muito no limite do R$1, né? Mas de qualquer forma, graficamente, venda, né? Próximo ponto de entrada, abaixo da mínima de hoje, porém, aqui o stop ele inviabiliza qualquer tipo de operação. O stop ele estaria aqui em cima.
ou seja, acima de quanto? Acima de 161, quer dizer, vai ficar o quê? Stop loss 60% de prejuízo, eu acho isso daqui uma operação totalmente inviável. Se for fazer alguma operação com ela, seria uma operação de venda. Mas com stop quilométrico desse, não tem o que pensar. Compra com VAGR3, com VAgro aqui, nem pensar, porque seria remar contra, né? E ela está claramente aqui em tendência de baixa e tentando aqui, já com uma forte sinalização de topo, tentando retomá-la. Bom, pessoal, uma pena aí que caiu aí uma parte da transmissão, né? Não sei se foi especificamente quando eu falei de OGX, né? Muita gente fez até essa alusão, né? Mas de qualquer forma, a transmissão caiu e voltou. Acredito que a minha gravação aqui ela vai estar 100% preservada. Estou encerrando aqui esse chat de hoje, né? Vou fazer em seguida a gravação lá a transmissão lá para o YouTube, lá no meu canal Evandro Espaço Lima. Acredito que dentro de uma meia hora no máximo já vai estar lá no YouTube, né? Então alguma parte aí que vocês perderam, vocês podem rever lá no YouTube depois. Agradeço a presença de todo mundo aí no chat de hoje, né? Valeu pela presença e até a próxima. Um abração, pessoal.